Olá, alunos, mais uma aula de História. Nesse terceiro bimestre estamos estudando História do Amazonas. Nesta aula objeto do conhecimento, o Amazonas, de província a estado. Nós vamos estudar exatamente, detalhadamente, esses dois fatores, as campanhas republicana e abolicionista no Amazonas. Nessa campanha republicana, o Amazonas vai se tornar estado, nós vamos ver por quê. Narrativas, essa aula tem baseado mais em narrativa, tem poucas imagens. Nós falamos aqui que temos dificuldade de encontrar fontes para exatamente reconstruir, buscar conteúdo para estudar uma história do Amazonas. Mas vamos em frente. Então aqui, o primeiro fator que nós vamos estudar é o fim da escravidão no Amazonas. Aqui tem um cartaz, 10 de julho de 1884, abolição da escravatura no Amazonas. Racismo é crime. Esse racismo é crime está na nossa Constituição de 1888. Discriminar as pessoas, praticar violência por conta da cor da pele é crime, crime de racismo, injúria racial, preconceito, discriminação. Isso é condenável na Constituição de 1988, que está em vigor no Brasil. E aqui o cartaz é exatamente isso. A data foi exatamente essa data que a província do Amazonas, o Amazonas nessa época era província ainda, acabou com a escravidão, foi extinta a escravidão, através de um ato do governador Teodorico Souto. Veja, em 1884, 4 anos antes da princesa Isabel sancionar, assinar a Lei Áurea, acabando com a escravidão no Brasil. Então, o estado do Amazonas foi um dos primeiros a acabar com a escravidão. Ele é pioneiro nessa campanha, na extinção desse ato que é até desumano. Então, o Amazonas pulou na frente. O Amazonas e o Ceará foram as primeiras províncias a acabarem com a escravidão. O Amazonas, então, 10 de julho de 1884. No entanto, o fim da escravidão na província do Amazonas não é reflexo apenas do ato oficial do governador Teodorico Souto, mas é também participação de comunidades negras e abolicionistas no norte do Brasil. Então, teve aqui pessoas que se envolveram tanto quanto no Sudeste, nas outras províncias do Brasil. Aqui também teve pessoas que se envolveram nessa campanha abolicionista. A província do Amazonas tinha a menor quantidade de escravos no Brasil. Por exemplo, só tinha 979 no censo de 1872, segundo a historiadora Patrícia de Melo Sampaio, enquanto Mato Grosso tinha 6.600. Mas isso não significa que os negros não têm a sua evidência na história do Amazonas, a sua participação na formação da história, da cultura, dos hábitos e costumes da nossa, do amazonense, do manauara, do nortista, do amazônida e assim por diante. O fim da escravidão na província do Amazonas teve a participação da ação abolicionista em ações organizadas, em associações e entidades, ou seja, teve campanha, teve pessoas que se envolveram nessa campanha, como clubes abolicionistas, e dos próprios negros nas comunidades. Tem um relato de uma descendente escrava que relata que o bisavô dela teve que nadar pelo rio Amazonas, nas comunidades de Barreirinha, que tem 5 comunidades quilombolas lá, e ele teve que nadar para fugir da escravidão. Só para você perceber que a resistência contra a escravidão, ela teve exatamente, ninguém quer ser escravo. Os negros se envolveram, claro, quem quer ser escravo, Quem quer viver dessa forma, sendo humilhado, sendo ultrajado, sendo castigado, sendo discriminado e assim por diante. Em março de 1880, ou seja, 4 anos antes do fim da escravidão no Amazonas, essa entidade chamada Sociedade Emancipadora Amazonense se envolveu diretamente na campanha. Também na Assembleia Provincial era aprovado orçamentos para libertar escravos, para comprar carta de alforria. No Amazonas teve uma característica diferente, talvez pela quantidade menor de escravos, mas aqui os políticos também se envolveram. Na Assembleia Provincial era
definido orçamentos para comprar a carta de alforria. E essas cartas de alforria eram entregues em festas solenes, né? Os políticos faziam festa para entregar. Aqui um cartaz, mais outro cartaz, abolição da escravatura no Amazonas. Aqui é um cartaz exatamente descendente de negros, é uma fotografia, uma imagem rara que nós temos nas nossas fontes de pesquisa. O Abolicionista do Amazonas era um jornal de Manaus, criado em 1884, no mesmo ano que foi declarada a extinção da escravidão no Amazonas. E era exatamente organizado por mulheres, eram mulheres, um grupo de mulheres que pregavam o fim da escravidão na província. Então, nesse jornal abolicionista do Amazonas, era a campanha de divulgação das ideias para acabar com a escravidão no Amazonas. O jornal circulava 3 vezes por semana, publicava texto abolicionista, teve pouco tempo de duração, exatamente porque a principal proposta da bandeira dele era o fim da escravidão e no mesmo ano foi extinta a escravidão no Amazonas. Voltando só para definir, para concluir, que o fim da escravidão no Amazonas foi em 10 de julho de 1884, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, né? Só para nós concluirmos como é que foi o fim da escravidão no Amazonas. A outro fato que estamos estudando é a campanha abolicionista. O Amazonas de província a Estado do Amazonas. O Amazonas republicanos. A República foi proclamada no Brasil em 15 de novembro de 1889. Teve toda uma campanha a nível de todas as províncias. Vejam que com o ato da proclamação da independência, todas as províncias se tornaram Estado. E aqui o Amazonas passou de província do Amazonas a Estado do Amazonas, né? Essa campanha foi muito forte no Sul, no Sudeste, nas outras províncias e assim por diante. Segundo os estudos de Ponte Filho, até meados de 1839, o ano que foi proclamada a independência, essa bandeira republicana de defender a República não tinha causado muito entusiasmo no Amazonas, né? Ou seja, então o que é a República? O Brasil era uma monarquia e na República o Estado passa a ser comandado por cidadãos, por políticos escolhidos, né? Aqui no caso, a diferença, só para diferenciar, o Brasil era uma monarquia, vivia o período imperial, primeiro e segundo reinado, e com a República o Brasil passa para o comando do país, né, do Estado brasileiro, passa para os civis, a sociedade civil organizada, que nós vamos estudar profundamente no 9º ano esses assuntos. Então, segundo os estudos de Ponte Filho, no Amazonas não causou esse impacto que se esperava, né? Ou seja, enquanto nas outras províncias essa campanha estava exatamente a todo vapor, aqui no Amazonas tinha pouca adesão, então causava pouco impacto. No entanto, eles fundaram o Clube Republicano do Amazonas. Aqui foi fundado um clube e nesse clube se discutia, né? Compostos, eles eram formados, esse clube, por profissionais liberais, funcionários públicos, comerciários, que são os trabalhadores do comércio e outras pessoas. Então, nesse clube republicano se discutia exatamente defendia a bandeira da República, ou seja, o Brasil deveria deixar de ser uma monarquia para ser uma república, ou seja, o governo, a comando do país deveria passar para a sociedade, para as pessoas, para a sociedade civil, para os grupos organizados, partidos políticos, assim por diante. Esse clube, ou seja, o Clube Republicano do Amazonas, lançou um manifesto em julho de 1889, meses antes da proclamação da República. E o que defendia nesse manifesto? O que ele defendia? A proclamação da República, redução de impostos, segurança no funcionalismo público, educação pública e de qualidade, pública e livre, desenvolvimento da navegação interna e externa, defesa dos povos indígenas, desenvolvimento industrial, rural, fabril e comercial. Então veja, a bandeira republicana
né? A proposta era muito ampla, era uma transformação, transformar o país, transformar aqui, a província. Esses republicanos eram ironizados pelos políticos tradicionais, pelos liberais e pelos conservadores. Eles eram sinônimo de piada, de chacotas, de ironias. Mas aí se venceu porque foi proclamada a República no Brasil em 15 de novembro de 1889. A informação oficial da proclamação da República só chegou alguns dias depois. Se foi em 15 de novembro, chegou no dia 21 de novembro para cá, para o estado do Amazonas. Com a República, para governar a República, agora o estado do Amazonas, que deixou de ser província, agora é estado do Amazonas. Foi nomeado uma junta governativa, governo provisório formado pelo coronel Pereira do Lago, o capitão Lopes da Cruz e Emílio Moreira. Nos primeiros anos, republicanos foram tumultuados. A disputa pelo poder, né, entre os oligárquicos, grupos influentes, provocou instabilidade política. Então, nos primeiros anos, sofreu essas instabilidades políticas. Veja que Arthur Reis, um historiador que governou o Amazonas, olha o que ele diz aqui: todos queriam mandar e ninguém obedecer. Então, essa frase dele, todos queriam mandar e ninguém obedecer, ela é característica dessa instabilidade política no início da República no estado do Amazonas. E só para confirmar isso, em 3 anos, de 1889 a 1892, 6 governadores assumiram o poder no Amazonas. Então aqui nós estamos exatamente finalizando e concluindo que essa campanha, essa proposta, essa bandeira da República no Amazonas, ela teve a sua participação, envolvimento de amazonenses, né? A província do Amazonas passou a ser estado do Amazonas, teve uma instabilidade política no começo e exatamente foi isso, ok? A proposta é exatamente buscar mais estudar mais, procurar outras fontes, investigar. Talvez tenha outros vídeos no YouTube. Então, é com vocês. Estudar é isso, estudar é procurar. Por isso que uma das propostas minha de história é pesquisar, mas pesquisar não quer dizer copiar, pesquisar quer dizer procurar, é investigar. Se você aprofundar, nós já falei aqui que nós temos dificuldade em encontrar conteúdos para reconstruir a história do Amazonas. Até porque os nossos historiadores, a dedicação deles é mais a nível acadêmico do que a nível básico, que é no nosso caso aqui, ensino fundamental, 8ª série, 6º ano, 7º ano, 9º ano. Que é isso.